Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu chamei um colega, o Bruno Marques, do canal Neurociência Descomplicada, para falar um pouquinho sobre psicoterapia e funcionamento cerebral. Como é que a psicoterapia, em especial a terapia cognitivo-comportamental, influencia no funcionamento do cérebro, positivamente falando? Espero que vocês gostem do conteúdo que ele está trazendo e, se vocês gostarem, considerem se inscrever no canal dele, que é muito top, uma qualidade absurda, beleza? Um grande abraço e fiquem agora com o Bruno. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou biomédico, mestre em ciências e criador do canal Neurociência Descomplicada, onde eu tento falar sobre diversos assuntos diferentes de neurociência de uma forma mais simples e descomplicada para todo mundo conseguir entender. Vocês provavelmente já devem saber que a psicoterapia é uma das formas mais eficazes de tratar diversos transtornos psiquiátricos diferentes. A psicoterapia é uma abordagem colaborativa, onde terapeuta e paciente começa a trabalhar sobre dificuldades e questões emocionais que são relacionadas com diferentes transtornos psiquiátricos, a fim de criar ferramentas para poder conseguir ajudar o paciente a passar por essa fase, a ter uma melhoria nos sintomas dos diferentes quadros psiquiátricos. Existem várias abordagens terapêuticas diferentes, mas a que mais tem sido estudada desde a década de 70, 80 é a terapia cognitiva comportamental. De forma bastante simplificada, como vocês já devem até ter visto aqui no canal do Pedro, a TCC visa modificar, através de um processo de aprendizado, as distorções cognitivas que os pacientes psiquiátricos tendem a apresentar em diferentes transtornos, como ansiedade ou depressão. A ideia é tentar identificar padrões de pensamentos distorcidos e criar formas e ferramentas de alterar isso através de um processo de aprendizagem para que o paciente tenha um pensamento mais adaptado ou um comportamento mais saudável. Nos últimos anos tem sido bastante estudado como que a TCC ou a psicoterapia em geral consegue alterar o cérebro e consegue promover os seus efeitos terapêuticos, os seus efeitos benéficos para os diferentes transtornos psiquiátricos. O que as pesquisas geralmente fazem é pegar pessoas que estão sendo submetidas a um processo terapêutico pela TCC e colocar elas para fazer alguns exames de imagem, principalmente a ressonância magnética funcional. De forma simples, essa ressonância magnética funcional se aproveita da capacidade dela de conseguir perceber as diferenças de fluxo sanguíneo em partes diferentes do cérebro e, por conta de, dependendo da área do cérebro que está sendo utilizada, você vai ter mais ou menos fluxo sanguíneo, a gente consegue ter uma noção de quais áreas estão sendo mais ou menos ativadas durante o processo de terapia. Bem, a grande maioria dos estudos tem demonstrado alterações significativas em 3 grandes áreas do cérebro causadas pela TCC, causadas pela terapia cognitivo-comportamental, sendo elas o córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo. Bem, vamos com calma para a gente entender qual que é a importância de cada uma dessas áreas para os diferentes transtornos psiquiátricos. O córtex pré-frontal é uma área do cérebro que engloba diferentes circuitarias neurais, ou seja, diferentes redes de neurônios espalhados por várias partes ali do cérebro, que fica aqui no lobo frontal e que tem como função uma gama gigante de processamentos cognitivos, como por exemplo, o processamento de atenção, o controle cognitivo, a flexibilidade cognitiva e o controle de impulsos. De forma simples, o córtex pré-frontal é responsável pelo pensamento abstrato, raciocínio e o planejamento e execução de diferentes ações que a gente toma no cotidiano. Vários estudos diferentes têm demonstrado que a TCC consegue alterar o padrão de atividade e de conectividade de algumas circuitarias que estão presentes ali no córtex pré-frontal. Em geral, a grande maioria dos estudos mostra uma melhoria significativa na conectividade e no padrão de processamento de circuitarias responsáveis pelos pensamentos ruminativos, que, por sua vez, estão relacionados com sintomas de ansiedade e depressão. Ou seja, aparentemente, a terapia cognitivo-comportamental consegue melhorar, através de um processo de aprendizagem, a conectividade do córtex pré-frontal, fazendo com que a pessoa consiga diminuir o padrão de pensamentos desadaptativos, o padrão, esse sistema de crença que está alterado, tendo um viés negativo que vai favorecer o surgimento dos sintomas ansiosos e depressivos
depressivos. Mais ou menos o mesmo também tem sido encontrado para a amígdala. A amígdala é uma parte do cérebro que está centrada ali no que a gente chama de sistema límbico, que é o sistema do cérebro de processamento das emoções. Ela está especialmente relacionada com o processamento dos sintomas de medo muito presentes em transtornos ansiosos, como, por exemplo, o transtorno de pânico. Aparentemente, ocorre uma hiperatividade da amígdala, fazendo com que pacientes que tenham um transtorno de pânico ou transtorno de estresse pós-traumático acabem tendo uma maior sensibilidade para situações específicas, causando crises de ansiedade. As evidências apontam que a terapia com abordagem de TCC consegue modificar o padrão de atividade e conectividade da amígdala, fazendo com que ela se torne menos hiperreativa e, com isso, melhorando os sintomas de medo presentes nos diferentes transtornos ansiosos. Ainda falando sobre regulação emocional e o sistema límbico, outra área que também parece ser impactada pela atuação da TCC é o hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro responsável pelo processamento e criação das memórias, e ele está muito relacionado com a neurobiologia do transtorno de estresse pós-traumático, uma vez que, de forma muito simplificada, o transtorno de estresse pós-traumático está relacionado com uma hipercapacidade do hipocampo de fortalecer a memória traumática e de aumentar a revivência dela, ou seja, de aumentar as chances da pessoa de ficar relembrando aquela memória traumática. Alguns estudos têm sugerido que a TCC possui uma capacidade de modificar o padrão de conectividade do hipocampo, favorecendo com que ocorra uma diminuição da revivência, uma diminuição da, digamos assim, da expressão da emoção e da memória traumática, melhorando os sintomas de quadros de transtorno de estresse pós-traumático. Eu preciso destacar, entretanto, que a literatura acerca desse tema ainda é bastante escassa. A gente tem vários estudos com um rigor metodológico relativamente baixo, por exemplo, utilizando controles inadequados ou até mesmo não tendo um grupo controle, o que dificulta porque às vezes o estudo pode acabar pegando pessoas que estão utilizando medicamentos e aí isso cria um viés, porque a gente não vai saber se o que está acontecendo no cérebro é por conta do medicamento ou é por conta da terapia. De qualquer forma, ainda que a gente precise de mais estudo para poder entender a relevância da TCC para as diferentes áreas do cérebro, a gente tem dados suficientes para dizer que, de alguma forma, a psicoterapia consegue promover um processo de aprendizado e alteração de circuitarias neurais diferentes ali no cérebro.